Então é uma forma da gente registrar esse legado, né? Essa nossa herança, né, cultural. Então eu acho que ele é muito relevante por conta disso, porque se você não conhece a sua história, a sua ancestralidade, né, você perde suas referências. Né? E essas histórias, elas são interessantes porque falam muito também, se você começar a prestar atenção, como era a visão de mundo daquelas pessoas, daquela determinada comunidade, né? Como elas percebiam o mundo, como elas se relacionavam, como elas passavam mensagens, né? Porque as histórias são ferramentas muito importantes, muito eficazes, né? Para você passar mensagens. Então, eu acho que... E pra mim é uma coisa que também é intuitivo, eu sempre fui apaixonada por histórias. É um tema que sempre me despertou, que sempre pra mim se colocou como muito importante, né? Eu sempre gostei muito de ler, de ouvir, então foi natural, sabe? E pra gente tá sendo muito bacana porque as pessoas estão se reconhecendo aqui no Vale, assim, a gente tem ouvido, recebido mensagens de pessoas falando: ah, minha avó contava essa história, minha mãe, meu avô fazia boizinho de chuchu, porque eu não falo só, os personagens contam as histórias, mas também eles falam um pouco deles. A introdução de cada episódio, sempre eu abordo, né, perguntava durante a entrevista sobre a infância, porque geralmente era na infância que eles ouviam histórias, né? E aí também é interessante, isso me interessava também, saber como foi a infância dessas pessoas, né? Muitas delas viveram na roça, né? E já era um ambiente muito propício também para se ter esse tipo de história, né? A natureza, as pessoas têm um contato com a natureza diferente, né? Com o sagrado. Então, eu já tinha uma curiosidade natural também de saber como era a infância dessas pessoas. E muitas delas brincavam com brinquedos, com atividades que não existem hoje mais, né? Também tem essa... É uma forma de registrar também modos de vida, né? Como as crianças brincavam antigamente, a maioria dos brinquedos eram feitos por elas mesmas. Durante a pesquisa, eu fiquei pensando se eu ia encontrar, né, com facilidade, crianças que gostavam de contar histórias ou que tinham essa relação de ouvir histórias dos avós. E aí nós encontramos. Então aí eu queria saber como é que era isso hoje, se as avós continuavam contando com muita frequência histórias para as crianças, e nós encontramos. E rolou muita sintonia, porque durante a entrevista as pessoas mais velhas falavam da sua infância e as crianças falavam das suas avós. De uma história de terror. Essa ideia surgiu durante a fase de produção do meu livro, que também é sobre isso, né? Sobre causos. E aí eu achava que o audiovisual seria uma mídia interessante porque você consegue compartilhar com muita gente, né? Então na internet, como a nossa ideia também era registrar isso e compartilhar com o público que geralmente não tem tanto acesso a essas histórias, do público mais jovem, a internet é uma mídia muito interessante. Então a gente acabou optando por fazer uma websérie, né? Embora assim, os episódios também passem em outros canais, vão passar em canais de TV. E a minha irmã, uma vez, ela foi numa festa de noite, ela com 2 primos. Lá pro lado da Dona Esther, diz que ela passou no mato onde puseram o corpo seco, diz que deu uma ventania, mas uma ventania que parecia que vinha vindo um temporal. Esse projeto foi realizado por mim, né? Eu já tenho essa ideia de fazer uma série sobre os contadores do Vale desde 2011, né? Porque eu escrevi meu segundo livro. O primeiro se chama O Que Se Conta Daqui e o segundo se chama Encantos e Malassombras de Jacareí. O primeiro eu escrevi em parceria com a Erika Turci, ela é pesquisadora, coordenadora de pesquisa, e eu fiz os textos. E o segundo eu escrevi em parceria também com mais 3 autores, né? O Elton Rivas, a Estela Lemes e a Erika, que fez a pesquisa. Nos 2 livros nós fizemos pesquisa sobre os causos de Jacareí e da região.
Então, essas histórias de assombração, essas histórias encantadas, nós começamos a coletar já na pesquisa do primeiro livro, né? Que é ele foi publicado em 2007 e o segundo em 2011. Então eu já tinha um material que não tinha sido usado dos livros de pesquisa. No segundo livro, O Encanto e Malas Sombras, nós fizemos um registro audiovisual também. Então, mas assim, pra gente, né, não era nada, não havia a intenção de postar isso, né, ele era um registro nosso. E aí nessa época eu tive essa ideia, porque a minha formação, na verdade, é em audiovisual, né, eu sou formada em rádio e TV. Eu sou roteirista, né, e estou trabalhando na área de direção, assistência de direção há 3 anos. Que antigamente existia os cara que era rezador, entendeu? Aí o que acontecia? O meu tio, ele tinha umas rezas que ele sabia que ele passava e você não via ele passar na reza. Olha, os contadores é uma escolha muito intuitiva. Eu escolhi por empatia e pela qualidade das histórias. Então, os contadores que eu mais gostava, né, e que pra mim, né, contavam histórias boas, né, histórias interessantes, foram os que eu escolhi. Na verdade, assim, todas as pessoas que eu entrevistei, eu dei muita sorte. Aqui em Jacareí, algumas pessoas eu já sabia que ia entrevistar, o Sarquis de Santa Branca e o Zé Borracha de Paraibuna eu já conhecia. Mas as outras pessoas eu fui conhecendo durante a pesquisa. E foi uma empatia de cara. Então, as pessoas que eu chegava para conversar, gostava das histórias, entravam. O que acontece também é que algumas histórias são recorrentes, né? Então, eu procurava diversidade também. Então, por exemplo, se um contador me chegava com uma história diferente, que eu não tinha ainda, que eu achava boa, ele tinha prioridade. O critério que eu usei, além assim, da qualidade das histórias, as histórias que mais me chamavam a atenção, eu procurava histórias também que geralmente tinham testemunho. Histórias que ou tivesse acontecido com o próprio contador, ou tivesse acontecido com alguém próximo, algum parente, algum amigo. Isso me interessava muito também. Foi relativamente fácil achar essas pessoas, inclusive as crianças. Nós brincávamos de carrinho de boi. A gente pegava chuchu, punha as perninhas no chuchu, fazia de conta que era criação. E com uma tabuinha se fazia a canga do boi. Uma lata, os pés dentro da lata, um cabo de vassoura, uma lata redonda de goiabada, sentava na outra lata e fazia de conta que estou dirigindo. Sem sair do lugar, né? A gente fazia de conta que era um carrinho. Essa era a nossa brincadeira. Nós fizemos o projeto Casa de Causos para todas as pessoas do Vale do Paraíba e para todas as pessoas que gostam de histórias. Então, para a gente foi uma grande alegria fazer, nós fizemos com muito carinho. E esperamos que as pessoas gostem, né? É muito fácil acessar, nossas histórias estão no Facebook, a gente tem uma página chamada Casa de Causos. Nós temos também um blog, né? O endereço é www.casadecausos.com.br e temos um canal no YouTube, né? Casa de Causos também é o nome do canal. Então as histórias estão lá, ficarão lá, é só entrar e acessar. Espero que vocês gostem e aproveitem.